Paz e graça a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Compromisso com a Verdade. E no debate de hoje estaremos falando do seguinte tema: Jesus e Miguel são a mesma pessoa? Veremos este debate que aconteceu no programa Vejam Só, no qual ouviremos a opinião do pastor Ezequiel Gomes, que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, defender que Jesus e Miguel são a mesma pessoa. Já no contraponto, ouviremos o pastor Carlos Augusto Vailate, que é da Igreja Evangélica Jaboque, defender que Jesus e Miguel não são a mesma pessoa. E antes de irmos para o debate, você que tem interesse em conhecer os originais das Escrituras, como o hebraico bíblico, de forma fácil e prática de compreensão, clique no primeiro link da descrição para conhecer o curso e invista no seu ministério. Não se esqueça de deixar nos comentários com qual opinião você concorda, se Jesus e Miguel são a mesma pessoa ou não. Se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos e deixe o seu like. Então vamos para o debate. Pastor Ezequiel, vou começar com o irmão. Jesus é o arcanjo Miguel? A Bíblia ensina que os dois são a mesma pessoa? Bom, o que acontece? A ideia de que Jesus é representado como Miguel, ou aparece nas Escrituras como Miguel, tem que ver com inúmeras realidades, todavia, que não querem dizer assim, que está escrito textualmente na Bíblia. Jesus Cristo é Miguel, senão o debate aqui sequer existiria. Todavia, a identificação de um personagem com o outro é bastante sólida e tem bastante razões bíblicas para a gente fazer essa equiparação entre um personagem e outro, que a gente vai poder apresentar durante o debate. Então, minha posição é que sim, Jesus Cristo é apresentado no Antigo e no Novo Testamento, também sob o título ou nome de Miguel. Muito bom. Depois, inclusive, na sequência, o Ezequiel vai dar essas referências bíblicas também para a gente poder aprofundar o debate. Vai lá, tia, vez do irmão. A Bíblia ensina que Jesus é o arcanjo Miguel? Bom, eu entendo que Jesus ele não pode e ele não é a mesma pessoa, né, que Miguel. Miguel e Jesus não são a mesma pessoa nas Escrituras, nem no Antigo e no Novo Testamentos, como o pastor Ezequiel muito bem colocou, não há nenhuma declaração explícita e direta nesse sentido. E isso já envolve um dos principais elementos que dirão respeito ao nosso debate. Eu entendo que vincular Jesus a Miguel só pode ser feito por meio de inferências, muitas inferências extremamente duvidosas, que não têm, obviamente, respeitosamente ao meu querido interlocutor, né? Não tem o mínimo de fundamentação exegética bíblica, quer no texto hebraico, quer no texto grego, em termos teológicos, enfim, você não tem um mínimo fundamento para tal. E eu tentarei, mais uma vez, respeitosamente, dentro do tempo que teremos e à medida em que a nossa fala caminhar para lá ou para cá, tentar demonstrar isso nos textos bíblicos de forma bem resumida. É isso. Muito bom. Pessoal, vamos navegar um pouco pela Bíblia. Ezequiel, o irmão até citou que a Bíblia traz textos que vão colaborar com essa sua observação. Eu vou pedir para o irmão pontuar alguns, dois pelo menos, para a gente poder entender. E depois, na sequência, o Vailate vai ter seus comentários em cima desses textos que o irmão apresentou. Tá certo, Vailate? Perfeito. Então, Maravilha. vamos lá, por favor, Ezequiel. Vamos lá, então. A principal objeção de que Miguel não seria Cristo e Cristo não seria Miguel é que a gente não pode confundir o Criador com a criatura. E nesse ponto nós estamos de total acordo. Não é possível lançar sobre uma criatura as honras divinas, a adoração que é devida unicamente a Deus, os títulos, as características. Claro, existe uma discussão sobre características que Deus consegue comunicar e que são incomunicáveis. Entendemos que Miguel partilha do que é incomunicável, não só do que é comunicável às criaturas. E para deixar isso claro biblicamente, eu gostaria de apelar para 6 textos bíblicos e peço a paciência de vocês. Não vou tomar muito tempo, obviamente, depois o Vailate pode usar a mesma quantidade de tempo, mas só para embasar bem a convicção. Em Gênesis 18, Abraão é visitado por 3 homens que revelam-se como seres de outra esfera e de outra ordem, e no final das contas Abraão tem uma interlocução com um deles, a quem Abraão chama de o juiz de toda a terra,
que de forma nenhuma caberia a uma mera criatura, né? É uma das primeiras aparições do anjo do Senhor. Depois, quando você chega em Êxodo capítulo 3, você vê ali, ó, apareceu-lhe o anjo do Senhor a Moisés numa chama de fogo no meio da sarça ardente. Moisés olhou e eis que a sarça ardia e não se consumia. E aí Moisés tem aquela coisa de olhar para prestar atenção no que está acontecendo, e aí o que diz? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés. Então olha que interessante, aparece o anjo do Senhor, e quando Moisés vai interagir com essa aparição, quem lhe fala é o Senhor, é o próprio Deus, né? Uma outra coisa muito interessante. Depois, quando você chega em Josué capítulo 5, nós temos ali uma experiência muito interessante, onde Josué agora recebe o bastão de Moisés para guiar o povo para dentro da terra, e ali ele se depara com uma figura que traz algumas características muito legais. Lá no verso 13 em diante, diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos, e eis que se achava diante dele um homem. Esse homem trazia na mão uma espada. Chegou Josué a ele e disse: tu és dos nossos ou dos nossos adversários? E ele respondeu: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. E aí Josué o adora, e ao contrário do anjo do Apocalipse, esse anjo recebe a adoração. Ele não diga: olha, não faça isso, eu sou uma criatura. Pelo contrário. Depois você tem um texto muito legal lá em Juízes capítulo 13, que tem a ver com Sansão. E ali se fala dessa figura interessante, né? A partir do verso 17, se fala assim: perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? E o anjo respondeu: por que me perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito, uma oferta, o apresentou sobre a rocha, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente, sua mulher estava observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saía do altar, o anjo do Senhor subiu nela, e eis que, vendo Manoá sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor, e disse Manoá à sua mulher: certamente nós vamos morrer. Por quê? Porque nós vimos a Deus. Uma experiência onde você vê um anjo. Esse é o anjo do Senhor, ele é equiparado com Deus, ele recebe adoração, e ver o anjo do Senhor é ver a Deus. Aí a gente pula para o que realmente interessa, Daniel capítulo 10, e ali você tem, já dentro de um contexto bem tardio na Bíblia em relação aos textos que lemos até aqui, você tem ali as menções clássicas a Miguel, no verso 13, no verso 21, onde se fala que Miguel é o príncipe, é um dos primeiros príncipes. Acho que esse é um dos textos mais difíceis, onde aparentemente coloca Miguel entre outros, e aí Deus não é um Deus entre outros, né? Deus é acima de todos. Entretanto, no próprio verso 21 do capítulo 10 se fala que ele é o nosso príncipe, e no verso 12 agora Miguel aparece, aliás, no capítulo 12, verso 1, Miguel aparece destacado, ele é o grande príncipe. Então agora ele já não é mais um entre outros, ele é o grande príncipe, e quando a gente chega para terminar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que diz a palavra de Deus, que o Senhor mesmo, o próprio Cristo, descerá, e o que vai ser ouvido nesse momento? A voz do arcanjo. E aí os mortos ressuscitarão. Todavia, o que diz João capítulo 5? Que quando os mortos ouvirem a voz do Filho do Homem, que é Cristo, eles vão ressuscitar. Então, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, há uma equiparação clara deste Senhor que tem essa voz de arcanjo. E por final, Apocalipse 12 diz o quê? Que Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos. Se Miguel fosse uma pessoa distinta de Cristo, nós teríamos 3 exércitos nessa batalha. Cristo e seus anjos, Miguel e seus anjos, seria um terceiro ponto, e Satanás e seus anjos. Mas não podendo ser esse o caso, havendo uma luta entre o bem e o mal, os exércitos de Deus são guiados por Miguel, o grande príncipe, o príncipe do exército do Senhor, aquele que recebe adoração e aquele que Manoá chamou de Deus. Assim entendemos, mas naturalmente respeitando a visão contrária. Ufa! Desculpa a quantidade de tempo aí para falar. Não, até que eu achei que foi muito rápido até. Foi muito rápido. Vai lá, tipo, a oportunidade está com o irmão. Não sei se o irmão quer escolher um texto para comentar ou tecer comentários rápidos sobre todos. Fazer outros textos também que existem. O irmão fica à vontade aí para fazer a refutação, já que essa foi a defesa, né, do Ezequiel. Perfeito. São muitos textos, né, que obviamente não dá para nós entrarmos em todos os detalhes dele, isso levaria muitos debates. Quando ele falou que eram 6 textos, eu fiquei até preocupado. Falei, gente, mas ele foi rápido. De Gênesis a Apocalipse, literalmente. Mas ele foi rápido, mandou muito Mas aí, se o senhor de repente extrapolar um pouquinho, por favor, tá me puxa aí, para nós sermos justos. Né? Bom, foram citados vários textos. Antes de tudo, permita-me dizer o seguinte, a expressão
anjo do Senhor, Malach Adonai, ela aparece um pouco mais do que 50 vezes ao longo de todo o Antigo Testamento. E essa expressão, ela não tem sempre um mesmo sentido. Por exemplo, a expressão Malach Adonai, ela se aplica ao próprio profeta Ageu, em Ageu 1,13. Ela se refere a um sacerdote no texto de Malaquias. Ela se refere, por exemplo, a um homem no texto que ele citou ali de Josué, no capítulo 5, versículo 13, ao qual eu já chegarei daqui a pouquinho ali. No caso de Gênesis 18, não aparece a expressão Malach Adonai. O irmão Ezequiel, o pastor Ezequiel citou ali, aparece no contexto de Gênesis 16, vai aparecer depois em outro momento em Gênesis 22 e tudo, mas não aparece em Gênesis 18. E ainda que apareça, mais uma vez, nem sempre a expressão, esse título, anjo do Senhor, se refere àquele personagem que muitos estudiosos entendem que seja o Cristo pré-encarnado, ou no caso, por exemplo, dos adventistas, Miguel e assim por diante. Então, esse link não dá para ser feito. Depois disso, ele citou Êxodo no capítulo 3, no contexto dos versículos 1 a 6. Eu admito que nesse texto, o anjo do Senhor, ele parece se equiparar ao Senhor, mas em nenhum momento essa relação me permite daí dar um salto e dizer o anjo do Senhor é Miguel. Não há essa correlação. Essa é uma inferência que normalmente adventistas ou testemunhas de Jeová fazem, lembrando que a perspectiva dos testemunhas de Jeová e dos adventistas para ser justo, correto, intelectualmente honesto, não é a mesma, né? Enquanto que os testemunhas de Jeová, eles veem Cristo como uma criatura e tudo, os adventistas não. Eles entendem que é o próprio Cristo, mas é apenas um título honorífico e tudo para sermos justos. Mas um terceiro texto, que eu mais ou menos estou lembrando aqui de cabeça que ele citou, foi Josué capítulo 5, versículos 13 e 14. Isso. Nesse texto, você claramente vê esse indivíduo, que ali é o príncipe dos exércitos do Senhor, ele é claramente citado como um homem, ainda bem que ele leu. No versículo 13, ele é um homem. E no versículo 14, ele é visto como essa personagem. Tem um detalhe curioso, o pastor Ezequiel, e eu evidentemente imaginava que ele citaria esse argumento, ele vai dizer que Josué o adorou. O verbo hebraico ravá, ele não é traduzido necessariamente, o seu sentido fundamental e primário não é adorar. É de encurvar-se diante de alguém, né, ou com um contexto de reverência, de respeito, e não que isso necessariamente implica adoração. Tanto é que existem traduções como a NVI e outras que não traduzirão como adorou, corretamente a meu ver, mas como a ideia de que ele prestou reverência. A NVI faz isso, a NVT faz isso, e outras traduções também, a meu ver, corretamente. Então esse argumento, mais uma vez, obviamente, respeitosamente, ele não necessariamente se verifica. Além disso, ele citou outros textos. Daniel capítulo 10, versículo 13, Daniel 10, 21, e Daniel capítulo 12, versículo 1, que são as únicas 3 ocorrências que vão ligar Miguel a um anjo, porque o termo Miguel, Michael, ele aparece 13 vezes ao todo no Antigo Testamento e 2 vezes no Novo Testamento. Apenas essas ocorrências, essas 15. E no caso do Antigo Testamento, das 13 ocorrências, 10 delas se referem a um homem, e apenas 3 a um anjo, claramente, que são as 3 citadas também por ele. Daniel capítulo 10, versículo 13, versículo 21 e Daniel 12, 1. No caso de Daniel 10, 13, Miguel é chamado claramente em hebraico, né, de Michael Ahad Hassarim Harishonim, que quer dizer Miguel, um dos primeiros príncipes. Se Daniel quisesse chamá-lo de o único príncipe, em vez de usar o termo Ahad ou o adjetivo Ahad, ele teria usado Yahid, que é o termo que aparece em Gênesis no capítulo 22, quando o anjo do Senhor, ali sim ele aparece, dizendo para Abraão que ele não havia lhe legado o seu único filho. Ali o único filho é Yahid. Né? O único filho, o filho da promessa. Além disso, quando nós falamos e eu estou tentando de novo entrar em vários outros textos que ele cita, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. O texto ali, quando diz que ele vem ao alarido, a voz da trombeta e tudo, ali a expressão enfone, que aparece 3 vezes, ela aparece no dativo em grego. Né? E esse dativo, na sua correspondência em português, normalmente ele é traduzido como a ou ao. E aí eu não tenho que necessariamente entender que ele vem com a voz de trombeta como se ali o arcanjo fosse uma referência a Cristo
E, portanto, a voz de trombeta aí envolve Miguel. Em nenhum momento há um link entre, por exemplo, Miguel em 1 Tessalonicenses 4,16, por exemplo, e Jesus. Nós nem sabemos quem é o arcanjo ali. Ele não é citado pelo nome. Então, Miguel é o único que é citado com o título arcanjo na Bíblia. Não quer dizer que ele seja o único arcanjo. Aliás, segundo a tradição judaica, se você pegar os textos apócrifos, pseudepígrafos, Testamento de Salomão, 1 Enoque e tantos outros, Miguel sempre é colocado como um dos sete arhangeloi, 7 arcanjos. Então, é difícil você elegê-lo como um único arcanjo, assim por diante, e muito menos, é mais difícil ainda vinculá-lo a Cristo. Quanto a Apocalipse 12, aí é que nós temos um texto muito interessante. Apocalipse 12, qualquer coisa me corte, tá? Apocalipse no capítulo 12, versículo 7, cita a batalha de Miguel e os seus anjos e o dragão e os seus anjos justamente para contrapor os anjos do bem, Miguel e os seus anjos, e os anjos do mal, o dragão, isto é, Satanás e os seus anjos. Não há nenhuma referência a Cristo. Agora, esse texto, a meu ver, ele é um dos maiores meios de refutar a ideia de que Miguel e Jesus sejam a mesma pessoa. Por quê? Apocalipse 12, 7 cita Miguel e os seus anjos, correto? Se você se der ao trabalho de retroceder 3 versículos apenas, Apocalipse capítulo 12, versículos 4 e 5, é citado a mulher, uma referência à mulher que dá à luz um filho, e esse filho é dito no versículo 5, Apocalipse 12, 5, 2 versículos antes de Apocalipse 12, 7, que ele regerá as nações com vara de ferro e tudo, uma citação ao Salmo 2, que é um salmo messiânico. Ora, se Jesus é Miguel, como o meu querido interlocutor disse, por que é citado o Filho, que é uma referência clara a Jesus em Apocalipse 12, versículos 4 e 5, e Miguel no capítulo 12, versículo 7. Ora, se o Filho em Apocalipse 12, versículos 4 e 5 é Jesus, e os estudiosos são unânimes em entender que é, ele não pode ser Jesus em Apocalipse capítulo 12, versículos 4 e 5, e ao mesmo tempo Miguel em Apocalipse 12, 7. Então, a meu ver, esses textos, e me perdoe porque eu corri também bastante, eles não permitem de forma alguma que Miguel e Jesus sejam identificados com a mesma pessoa. Gente, se a gente tivesse um curso de teologia, só essa aula aqui ia demorar uns 6 meses, mais ou menos. Mais ou menos. E nós estamos fazendo tudo em 1h20, para você ver como está corrido. Ó, vai lá, o irmão vai ter um tempinho aí para pensar nos textos que o irmão vai usar a favor agora também. Ezequiel, eu quero que o irmão comente de forma específica 2 respostas que o Vailate deu. Primeiro do texto de Daniel, onde ele fez uma referência ali ao texto original, dizendo que a palavra usada então não faria essa referência que o irmão fez. Certo. E também esse comentário do texto de Apocalipse, que ele citou que os versículos antes, anteriores ali, então mostrariam essa impossibilidade. Por favor. Bom, vamos lá. O que acontece? O texto de Daniel, ele é um texto que, especialmente da perspectiva historicista, ele demanda os paralelismos para ser bem compreendido. Né? Então você tem, por exemplo, no capítulo 2, uma estátua dividida em 4 partes com 10 dedos ao final, e você tem no capítulo 7, por exemplo, 4 animais com 10 chifres ao final. Esse tipo de paralelismo aqui ilustrado demonstram que a visão do capítulo 7 lança luz sobre o capítulo 2. E assim por diante. Então, trazendo este princípio para a discussão sobre Miguel no capítulo 10, Miguel é apresentado como um dos anjos, ele é apresentado como um dos príncipes, né? Depois como o vosso príncipe e, por fim, como o grande príncipe. Então, o que acontece? Há, na retórica de Daniel, um crescente na identificação de Miguel, que você não pode simplesmente pegar o capítulo 10, o verso 13, e dizer assim, já que ele é um dos ele não pode ser o principal, ele não pode ser o maior, ele não pode ser... Entende? Destacado, vamos dizer assim. Pelo contrário, porque o próprio texto caminha nessa direção desse destaque. Depois, no capítulo 8, no verso 25, fala que o chifre pequeno se levantou contra o príncipe dos príncipes, que a gente também entende como sendo essa mesma pessoa, aqui já agora encarnada, na pessoa de Cristo, etc. e tal. E depois lá no capítulo 9 também, que será morto o ungido, o príncipe, né? Então a gente entende que esse link ele é totalmente possível, totalmente plausível, totalmente correto, ainda que se alguém quiser se apegar à ideia de que ele é um dos primeiros príncipes para
dizer que tem outros iguais a ele, por isso ele não poderia ser destacado, é uma decisão pessoal. Assim como, por exemplo, o Testemunhos de Jeová, que a gente vai usar um pouquinho aqui também, se apegam ao texto pai é maior do que eu para tentar ir contra uma implicação trinitariana. Então, tem um pouco dessa dinâmica. Então, a gente acha que essas questões são todas muito interessantes, mas elas também não refutam a visão adventista. E quanto ao Apocalipse capítulo 12, de igual forma, por exemplo, ali o texto diz que Satanás aparece sobre uma multiplicidade de metáforas e de títulos e de ideias. Ele é o dragão, ele é a serpente, ele é o diabo. Não quer dizer assim, olha, não, já porque ele é o dragão no verso 1, ele não pode ser a serpente no verso 7. Não existe coisas desse tipo. Da mesma forma, Cristo. Cristo pode ser o filho da mulher no capítulo 12, versos 4 e 5, e ser Miguel no capítulo 7. Não há um impedimento de colocar as coisas nesses termos, entende? E como Miguel é o líder do exército do bem, vamos dizer assim, e Cristo é aquele que lidera o exército de Deus, não há problema nenhum de fazer essa ligação, ainda que também a gente respeite todas as argumentações do Vailate. Acho que elas são sólidas, são respeitáveis, não é uma brincadeira de teologia, que é uma teologia séria, e o fato é que assim, o que existe são perspectivas um pouco diferentes na abordagem do texto, mas os argumentos do Vailate não desprovam, não tornam impossível que Miguel seja Cristo. Vailate, eu vou passar a oportunidade para o irmão, então, assim como a gente fez com Ezequiel, para o irmão apontar alguns textos bíblicos que vão, então, de acordo com a sua ideia, né, para defender, e aí, na sequência, Ezequiel vai ter a oportunidade também de tecer esses comentários em cima dessas observações, tá bom? Por favor, fique à vontade, se precisar eu corto. Obrigado pela gentileza, Zeca. Bom, eu gostaria de entrar num assunto, e obviamente, claro, o pastor Ezequiel pode depois concordar ou divergir de mim, porque envolve algo mais relacionado à seara dele, o contexto dele, né? Porque, por exemplo, eu entendo na minha leitura que os adventistas normalmente, via de regra, entendem que Miguel seja uma referência ou um título honorífico a Jesus. Por que eu entendo isso? Tudo isso, obviamente, nesse contexto, começa com Ellen Goldwhite, uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais precisamente no contexto do século XIX. Ellen White, para quem eventualmente não sabe, ela se converteu na igreja metodista quando tinha 12 anos de idade. Isso ocorreu em 1840 e, a partir da sua conversão, ela entra em contato com os textos, por exemplo, de John Wesley, as notas de John Wesley, e dentre elas as notas de John Wesley sobre, por exemplo, Daniel capítulo 10, versículo 13, 10, 21, Daniel 12, 1 e assim por diante. E o que ocorre? John Wesley, tanto quanto João Calvino, tanto quanto outros autores que defendem essa perspectiva de que Miguel seja Jesus, eles o fazem a partir de uma leitura que lembra muito a teologia do pacto, a perspectiva aliancista, porque adventistas, isso está muito claro na obra Nisto Cremos, um dos manuais da Igreja Adventista, o Ezequiel conhece muito melhor do que eu. É dito lá que Israel é uma referência à igreja, né? A reunião que nós encontramos ali em Israel, no Antigo Testamento, é uma referência à igreja. Então, qual é o problema com essa leitura? John Wesley, quando vai interpretar esse texto, antes dele Calvino, depois de ambos nesse contexto ali, na verdade, depois de Calvino você tem Matthew Henry, eles vão alegorizar o texto de Mateus capítulo 10, versículo 13, versículo 21 e Daniel 12, 1. Então eles vão dizer o seguinte: assim como Miguel é o protetor de Israel, isso é sobejamente conhecido dentro da tradição judaica e tudo, no Antigo Testamento, no Talmud, nos apócrifos, nos pseudepígrafos. Então, como Miguel protege Israel, da mesma forma, Cristo protege a igreja. Então, há uma alegorização, há uma leitura simbólica quanto ao texto. Então, é a partir disso que Ellen White, por exemplo, que foi profundamente influenciada por John Wesley, vai trazer uma leitura alegórica no texto. Agora, mais uma vez, no contexto de Daniel capítulo 10, versículos 13, 21, 12, 1, eu entendo que não há necessidade de fazer essa alegorização.
Então, com todo o respeito que tenho também para com Calvino, que foi um importante exegeta, John Wesley, Matthew Henry, sem dúvida, né? Mas eu acho que nessa leitura eles deram uma alegorizada e eles desconsideraram as características literárias do livro de Daniel, foram citadas bem brevemente pelo pastor Ezequiel, que envolve um texto profético, que apesar de ter elementos simbólicos em outros capítulos, no capítulo 10, no capítulo 12, onde existem essas menções a Miguel, nós vemos claramente que ele é citado ali, ele é mencionado como príncipe, né? Ali, por exemplo, do Senhor, e todo aquele contexto ali no versículo 21, no capítulo 12 e assim por diante. Em que pese ele ser chamado de o grande príncipe, assim por diante, isso não necessariamente o vincula à figura, mais uma vez, de Jesus. Então, o texto não nos autoriza, no seu contexto imediato, a dizer, olha aqui, Miguel representa Cristo, porque assim como Miguel protege Israel, e Israel é uma referência à igreja, então Miguel, assim como ele protege Israel, Cristo protege a igreja. É a exegese de Calvino, de John Wesley, de Matthew Henry. Quando eu li, eu falei, poxa, exegetas desse quilate trazer uma alegorização tão estranha ao contexto do texto, respeitando, obviamente, a situação toda. Mas voltando à pergunta inicial, e qualquer coisa você, mais uma vez, me corte aí, nós temos alguns elementos interessantes que foram citados no início pelo pastor Ezequiel. Como eu disse, em nenhum momento a Bíblia afirma ou dá a entender que Jesus e Miguel sejam a mesma pessoa, uma das razões que eu tenho para não acreditar nisso. Em segundo lugar, Jesus ele possui uma natureza totalmente diferente da natureza de Miguel. Se, por um lado, Jesus ele possui uma natureza divino-humana, Miguel, por outro lado, ele possui uma natureza angelical. E, portanto, identificar Jesus com Miguel seria confundir as naturezas inconfundíveis, né, particulares de ambos. Uma terceira razão muito importante para o nosso debate, extremamente importante, e esse talvez seja um dos maiores argumentos contra essa leitura, é Hebreus no capítulo 1, versículos 4 a 8 e 13. Hebreus capítulo 1, versículos 4 a 8 e 13, distingue claramente Jesus de quaisquer anjos, incluindo, evidentemente, Miguel, ao dizer pelo menos 4 coisas que esse trecho diz. Primeira coisa, Jesus é mais excelente do que os anjos, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 4, parte A. Segundo, isso é fundamental para o nosso debate. Jesus herdou o nome mais excelente que o dos anjos, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 4, parte B. Por isso, não faz sentido dizer que Miguel seria um título honorífico de Cristo, porque o nome Jesus é mais excelente que o nome de qualquer anjo. Inclusive Miguel, Gabriel, Rafael, no contexto da tradição judaica. Então, não há necessidade dessa nomenclatura honorífica para Jesus, e Hebreus 1 deixa isso claro. Terceiro, Jesus é adorado por anjos, incluindo Miguel. Miguel adora o próprio Jesus. Se ele adora o próprio Jesus, ele não pode ser o próprio Jesus, como Apocalipse, capítulo 2, versículos 4, 5 e 7, na minha brevíssima exposição, tentei deixar claro. E em quarto e último lugar, Jesus desfruta de um status que nenhum anjo tem, conforme Hebreus, capítulo 1, versículo 13, e, portanto, nesse contexto, essas identificações, a meu ver, elas não seriam cabíveis. E chega que eu falei demais. Ezequiel, eu vou dividir a resposta do irmão em 2 partes. Primeiro eu vou pedir para o irmão comentar o texto bíblico citado, de Hebreus 1, e aí depois, na sequência, o irmão vai falar daqueles problemas que o Vailate levantou, da questão da leitura alegorizada e das naturezas também, das diferenças, né, da natureza de Cristo, tá bom? Então, vou começar pelo texto, por favor. Maravilha. Então, o que acontece? Conforme a gente fez na exposição inicial, o anjo do Senhor, ele tem essas características divinas em alguns contextos, em que pese o fato de que é bem verdade que nem em todos os momentos que aparece a ideia do anjo do Senhor está se falando de Deus, tá? Então também isso não pode ser confundido. Então aí é cada contexto, cada realidade, etc. Então, o que acontece? O fato é, em alguns momentos, um ser identificado como homem ou como anjo recebe a adoração a Deus, ou o que ele fala é o que Deus fala, ou ver o anjo do Senhor e ter um encontro com ele na sarça ardente é ter um encontro com o Senhor, com o próprio Deus e tudo mais. Então, sendo esse o caso,
O que acontece? A gente lembra também que toda essa noção de anjo, ela tem um pouco desse contexto de mensageiro, que também não necessariamente são aquelas criaturas aladas que a gente, né, costuma se referenciar quando a gente fala de anjos. É o profeta, é o sacerdote, é o homem, é a pessoa, é aquele a quem Deus envia para fazer a obra dele, que fala as palavras dele e que cabe perfeitamente para Cristo, vamos dizer assim, né? Esse conceito como um todo. Então, o que acontece? Naquilo em que os anjos são vistos como as criaturas a serviço de Deus, Cristo está separado deles, porque tem uma natureza diversa, porque tem uma autoridade diversa, porque tem divindade o que eles não têm. Então, nesse ponto, o texto de Hebreus é perfeito, e a identificação que nós enxergamos de Miguel com Cristo não nega isso. Nós cremos que Miguel é Cristo. Por quê? Porque nós não cremos em Hebreus 1, não é esse o argumento. O argumento é que Hebreus 1 trata de uma espécie de anjos que não se refere ao arcanjo, que nós entendemos ser Cristo, que é o próprio Deus. Esse é o ponto. Em relação às questões de alegorização, da leitura de Ellen White, de uma leitura mais aliancista em comparação com uma leitura mais dispensacionalista, o tema é amplo, muito legal, muito grande e um pouco difícil para nós adventistas. Por quê? Porque quando se fala de Ellen White, por exemplo, nós não temos nenhuma vergonha dela, nós não escondemos a existência dela como fundadora, como profeta e tudo mais. Todavia, de tudo aquilo que Ellen White falou, existe uma coisa muito importante. A Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. E eu entendo que Deus inspirou Ellen White a assim dizer e assim ensinar para a igreja. Então, nós não argumentamos, e se algum adventista argumenta desta forma está equivocado, já que Ellen White identificou Miguel com Cristo, assim é e ponto final, e nenhuma outra exegese pode ser considerada. Essa não é a argumentação. Tanto que o Vailate já trouxe de forma bem honesta e bem clara, como é bem característico do irmão, e a gente louva a Deus pela vida do Vailate por isso e por outras coisas, outros cristãos concluíram da mesma forma. E é óbvio que essa discussão desses cristãos também é um pouco complicada. Quando o cristianismo surge e ele precisa se defender lá das questões, no começo da pregação da fé, no contexto grego, ele precisa se embasar historicamente. Ele encontra no Antigo Testamento essa base. Você vê Orígenes, fala muito do Antigo Testamento. Então o que eles fazem, os primeiros cristãos e os cristãos posteriores? Eles começam a buscar Cristo na Escritura. E aí o anjo do Senhor é Cristo, e aí Miguel é Cristo, e aí o amado da menina lá em Cantares é Cristo. E é óbvio que há muita disputa entre os exegetas, tanto judaicos quanto cristãos, se essas aplicações são corretas ou não. Todavia, o que a gente pode dizer? A leitura de que Miguel é Cristo é uma leitura antiga, e também a leitura de que Miguel não é Cristo também. O próprio catolicismo romano tem a figura do arcanjo, São Miguel Arcanjo, etc., diferenciando ele de Cristo, né? Tem devotos desse santo, etc. e tal. Nós, adventistas, entretanto, temos uma tradição que não remonta só a Calvino. Outros, como o próprio John Wesley, a gente sempre brinca, né, que a gente tem a discussão do calvinismo e do arminianismo, então a gente está muito bem acompanhado. Calvinista dizer que a gente é herege, ou arminiano dizer que a gente é herege porque crê que Miguel é Cristo, já toma na cabeça porque é Miguel e Wesley dizendo a mesma coisa. Ainda que eles também sejam cuidadosos, há uma possibilidade, não é aquela coisa taxativa. Onde a Bíblia não é taxativa, nós também não devemos ser. Então também a gente não está aqui dizendo que você vai lá, ou quem não crê que Miguel é Cristo é um herege. Não é nada disso. Essa é uma interpretação nossa e nós temos base para ela, e não é assim porque ela é alegórica. Pelo contrário, ela é bem plausível e bem clara. Quando, por exemplo, Miguel é apresentado como o grande príncipe, logo depois é a cena da ressurreição dos mortos, que inclusive é uma das principais desse tema do Antigo Testamento. Você tem algumas referências à ressurreição um pouco mais claras ali em Isaías, você tem uma coisinha ou outra, mas em grande medida a doutrina da ressurreição dos mortos ela chega pesado no Novo Testamento para o próprio Cristo. E no Antigo Testamento a figura mais clara conectada à ressurreição dos mortos é Miguel, porque ele se levanta e qual que é o resultado disso? É os mortos serem ressuscitados, uns para a vergonha eterna, outros para a salvação eterna. Então, dentro desses pontos, nós rechaçamos a ideia de que a nossa leitura é alegórica. A nossa leitura é uma entre outra, ou entre outras, ela é totalmente plausível e ela, sim, corresponde a uma tradição teológica que pode ser criticada, e também a gente não vai bater o martelo e chamar o outro de herege, mas temos, assim, um pedigree histórico da nossa interpretação, estamos muito satisfeitos com ele. Muito bom.
Vai lá, tinha a oportunidade do irmão tecer alguns comentários também. Eu imagino que a explicação que o Ezequiel deu de Hebreus fez você mudar de opinião agora, não fez? Mudar de opinião é difícil em debate, não coloca ele assim, não. Eu gostei da admissão sincera, franca dele, de Hebreus referir-se ali de fato aos anjos e tal. Só que, de novo, mas claro que sempre respeitosamente, há um problema na perspectiva dele. Porque ele disse que entende que Miguel não entra na mesma classificação dos anjos de Hebreus 1. Mas o contexto diz, e todos os anjos o adorem. Se Miguel é um anjo, Miguel também adora Jesus. Pronto. É um silogismo básico, né? Hebreus diz que todos os anjos irão adorar a Jesus. Primeira premissa. Segunda premissa, Miguel é um anjo. Conclusão, logo Miguel também adora Jesus. Então, ele é um arcanjo, ele é um chefe de diversos outros anjos, não é necessariamente o único arcanjo, como eu disse, isso não pode ser provado. Então, esse argumento, mais uma vez, se Miguel é um anjo, ele está entre os anjos que também devem adorar a Cristo. Posso rebater rapidinho? Pode, claro. Só para o telespectador entender. Por favor. Veja a questão. Eles estão adorando, tenho certeza. Eu concordo com o teu silogismo, todavia, o que eu entendo, nem todo anjo é referido em Hebreus 1 dessa forma. Não tem o anjo que é dito que ele é homem, não tem um que ele é o mensageiro, é o profeta, etc. Então, por exemplo, quando diz que todos os anjos o adorem, está se tratando de uma categoria específica de anjo, e não algo do tipo assim, toda e qualquer dimensão e aplicação do termo anjo, se tem essa aplicação, vai adorar a Jesus, porque aí você teria total razão. Então eu acho assim, que ali é uma referência a uma categoria específica de anjo e não a uma coisa mais completa e geral. Seria a diferença de anjo e arcanjo, por exemplo? Não só isso. O ponto é o seguinte, que todos os anjos de Deus o adorem. Esses anjos aqui referidos são essas criaturas aladas que fazem, ou aladas ou não, enfim, conforme diz lá a descrição do livro de Isaías, os serafins, os querubins, etc. Esses anjos são referidos. Todavia, nem sempre que a palavra anjo aparece, é esse tipo de criatura que se refere. Não tem o profeta, não tem o sacerdote, não tem o próprio Cristo, que é vamos dizer assim, vamos trabalhar com a hipótese de que ele seja chamado de anjo do Senhor. Esses tipos de anjos são de uma categoria diversa, por isso eles não se encaixam no texto de Hebreus. Mas pode continuar, por favor. Ezequiel, vou pedir para o irmão preparar uma pergunta que você gostaria que o Vailate respondesse para você em cima dessa posição dele. Na sequência, mas o Vailate pode terminar os comentários, por favor, Vailate. Então, eu entendo o argumento dele, mas ele não convence, porque todos os anjos o adorem. Então você tem que pegar ali uma perspectiva em que todos ali, de novo, não são todos. É todos os anjos, à exceção de alguns. Os calvinistas fazem muito isso, sabia? Eu não vou entrar nesse detalhe. Até porque nós estamos no mesmo time, né? Respeitando o ilustre calvinista, eles gostam disso. Todos anjos, mas não são todos. Quer dizer, ele pegou o gancho da visão de John Owen na soteriologia. São todos os anjos, mas veja bem, menos esse, aquele. Hebreus não me dá, de novo, né, essa abertura para esse tipo de leitura, respeitando ele, mas assim, não cola esse argumento. Agora, entrando em outro texto muito importante para o nosso debate, extremamente importante, que eu pensei que seria tocado desde o início, ele acabou não sendo tocado. Eu creio que seja o momento de fazê-lo. Vamos embora. Que é Judas 1:9. Judas 1:9. Mas ele estava fugindo. Não, jamais. Não. Ele escreveu até um comentário sobre 2 Pedro. Aliás, obrigado pelo presente, né? Escreveu um comentário eu falei bem brevemente, muito interessante. Parabéns pelo comentário. Né? E tem tudo a ver. Por quê? Deixa eu entrar num assunto que também ele é central para a nossa conversa. Não podemos trabalhar esse tema sem citar esse texto. Judas, no capítulo 1, versículo 9, quando nós o lemos, é dito lá: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de blasfêmia. Você pode traduzir isso de várias formas, né? A expressão grega cris em blasfêmias contra ele. Mas disse: o Senhor te repreenda. Normalmente, frequentemente, se eu errar, o pastor Ezequiel me corrija, via de regra, adventistas, testemunhas de Jeová também fazem isso, eles vinculam Judas 1:9 a Zacarias capítulo 3, versículo 2. Isso é quase 100% das vezes que ocorre. Ok, eu admito que há uma semelhança de linguagem, mas as epístolas de Judas e 2 Pedro, todo bom estudioso do Novo Testamento sabe disso, que ou Judas serviu de base para 2 Pedro, ou 2 Pedro acabou servindo de base para Judas, ou ambas as epístolas, naqueles textos em que elas são iguais, elas se basearam num outro texto que seria
a sua fonte, como se fosse a ideia da fonte que dos evangelhos, né? Que a gente tem ali de Marcos, Mateus, Lucas e tal. Pois bem, só que o texto paralelo, efetivamente, de Judas 1:9, e certamente o pastor Ezequiel sabe, porque ele escreveu um comentário sobre 2 Pedro, não é Zacarias 3:2. O contexto mais imediato é 2 Pedro. Então, veja bem, se Miguel, o meu argumento é muito simples, eu simplesmente vou ler o texto e a conclusão ficará com quem ouvir. É só ler o texto, não preciso nem interpretar, né? Se em Judas 1:9, Miguel é um título honorífico, como Ellen White vai dizer de novo nos seus escritos, em alguns textos e tudo, ela vai dizer, ela cita Cristo, aliás, ali e tudo, isso é impossível que seja. Por quê? Porque o texto paralelo de 2 Pedro, que eu vou ler, aliás, 2 Pedro e Judas, eles são muito parecidos. Se você pegar o texto grego e sobrepor, eles são quase que idênticos. Então, ou Judas copiou de 2 Pedro, ou 2 Pedro copiou de Judas, ou nesses trechos comuns eles copiaram de um terceiro que nós não sabemos. Então, se Miguel, em Judas 1:9, é um título de Cristo, como explicar o texto paralelo de 2 Pedro, que fala do mesmo assunto e diz que a referência é a anjos, muito claramente, e não a Cristo? E eu vou ler o texto para não deixar nenhuma dúvida para quem estiver nos assistindo. O texto é um pouquinho de nada longo, eu vou me deter, é bem rapidinho, é Judas capítulo 1, versículos 8 a 10, depois 2 Pedro, capítulo 2, versículos 10 a 12. É um paralelo perfeito. Tranquilo. Comecemos com Judas. Judas 1, versículos 8 a 10. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, referindo-se aos falsos mestres, os hereges que penetraram na igreja e tal, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e blasfemam das autoridades. Aqui aparece a expressão doxas blasphemos. Eu vou ler o texto paralelo para as pessoas entenderem. 2 Pedro 2:10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, doxas blasfemuntes, a mesma expressão ali. Versículo 9 de Judas, agora Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de blasfêmia contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha o texto correspondente de 2 Pedro 2:11, o que diz: enquanto os anjos, o grego é angeloi, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, tal como Miguel, não pronunciam contra eles juízo de blasfêmia, blasphemon crisim, diante do Senhor. É o mesmo texto. E aí você continua, versículo 10 de Judas 1:10. Estes, porém, dizem mal, blasfemos sim, do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando, blasfemuntes, do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então, a minha pergunta retórica, e obviamente se ele quiser responder, fique à vontade, se Judas e 2 Pedro são praticamente idênticos no mesmo assunto, e em Judas 1:9 é citado o arcanjo Miguel, e no correspondente, que eu já deixei claro na leitura que é o mesmo, diz que são anjos, então tanto Judas 1:9 ao citar Miguel, quanto 2 Pedro 2:11 estão citando anjos. Não pode haver, portanto, nenhuma referência a Cristo. Como lidar com esses paralelismos e dizer, não, aqui Miguel é um título de Cristo, mas em 2 Pedro 2:11 que cita anjos, espera aí, esses anjos aqui não sei o que é. É isso que eu gostaria de saber. Joga xadrez, Vailate? Não. Você gosta? Cheque, mas vamos ver se é cheque mate. É isso que eu ia falar. Se ele jogasse, ele ia falar exatamente isso agora. Chegou sua vez, Ezequiel, de mexer o rei aí para evitar esse fim de jogo. E eu levantei a bola para ele cortar, porque ele fez um comentário de 2 Pedro. Então eu quero ver o que ele vai trazer no comentário dele. Veio preparado, bora. Legal, Vailate. Eu escrevo lá no meu comentário que 2 Pedro e Judas é o problema sinótico das cartas do Novo Testamento, Correto, exatamente por causa dessa discussão tanto da fonte quanto da semelhança e também das diferenças entre os textos, né? Então a gente está muito confortável para lidar com a questão, ainda que a gente fica muito feliz assim de ter uma pergunta de tão alto nível para responder. Isso é muito bom. Então, o resumo da ópera é o seguinte:
De fato, os textos são paralelos, não haveria nenhum sentido e motivo de crer em contrário. Todavia, o que há de diferente entre eles nesse caso específico, e eu estou aqui me coçando para não dar a alfinetada da imortalidade da alma, pelo seguinte, o que acontece? Esse pessoal aqui, são os falsos mestres em 2 Pedro capítulo 2, são esses que estão reservados para o castigo, sem entrar também naquela discussão, e todavia eles são exatamente essas pessoas que são descritas fazendo o quê? Vivendo imoralidade sexual, falando mal das autoridades, etc e tal, e aí entra essa discussão. Mas os anjos são maiores do que eles, não fazem isso. E, de fato, esses anjos aqui são paralelos ao arcanjo Miguel lá. Todavia, entendo que esse paralelo não denota nenhuma dificuldade para o argumento adventista, uma vez que o arcanjo Miguel é, sim, o chefe dos anjos e, muitas vezes, envolvido com os anjos. Então, por exemplo, vamos pensar da seguinte forma: Jesus e seus anjos voltarão em glória para resgatar os seus escolhidos da face da terra. Então você tem o quê? Você tem vamos chamar dessa forma, né? O arcanjo, o principal dos anjos, que é o Cristo, agregando os outros anjos para fazer o seu trabalho. Aqui nessa forma, o que seria esse paralelo aqui? Os anjos de 2 Pedro estariam seguindo o exemplo do seu líder, tal qual está descrito em Judas 9. Porque esse é o ponto. O arcanjo Miguel dá o quê? O tom de como que de alguma maneira, se rebaixa ou se rebate o diabo. E não é entrando no campo dele. Desta maneira, os anjos o seguem fielmente. Porque ele é o modelo dos anjos, ele é o príncipe dos anjos, ele é o senhor dos anjos, ele é o criador dos anjos e tudo mais. Então, não cremos que, porque arcanjo Miguel e anjos estão paralelos nos dois textos, isso significa que o arcanjo Miguel é um anjo criado como os demais. Assim também, porque nesse caso, você teria toda a razão. O arcanjo Miguel precisaria ser um anjo, entre outros, não poderia ser Cristo. Mas como a gente entende que o arcanjo Miguel é um anjo superior aos demais, que é a brincadeira que você fez comigo do todos que não é todos, e também é verdade, é bom lembrar que os calvinistas estão equivocados nessa aplicação soteriológica, mas eles têm razão que em alguns momentos, e todos seguiam a Jesus. E o pessoal na China? E o pessoal, é óbvio que você está falando de um todos qualificado. Então nós também estamos bem acompanhados nesse sentido. Seja como for, não entendemos que a sua pergunta é checkmate, conquanto ela seja excelente e seja digna de consideração. Antes de voltar ao Vailate para ele também fazer os comentários, Ezequiel, me preparando aqui para a conversa, eu vi algumas pessoas, inclusive fazendo referência a esse texto, com a seguinte questão: Jesus não teria então poder para derrotar o diabo? Repreender isso? Perfeito. O que acontece é o seguinte: Jesus, ele fala uma coisa de si mesmo no Evangelho que ajuda a gente a entender um pouco desse tipo de coisa. Eu, de mim mesmo, nada posso fazer. Então tem um pouco dessa ideia, o próprio Cristo fala isso. Não é nem que Jesus não podia repreender o diabo, ele não podia nada. Isso não sou nem eu que estou falando. Quem disse foi ele mesmo. Eu não posso nada a não ser nesse contexto do que o Pai enviou. Eu só faço o que o Pai manda, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Então, dentro desse tipo de contexto, seria até uma escada mais interessante, parecida lá com aquela de Apocalipse 1. Deus é que dá o exemplo como tratar o diabo. E não é xingando, é respondendo ele no amor, na verdade, na justiça. O filho observa o pai e segue o que o pai está falando. Não vai lá discutir, falar besteira, brigar, infamar. Os anjos, vendo isso, vão lá e fazem da mesma forma. E assim é um exemplo para nós também. Então, a ideia não é assim, olha, tipo, Cristo não tem poder para resolver o problema do diabo, ou para encarar o diabo e para mandar ele embora. Não é. Jesus fez isso milhares de vezes, mas fez isso não de si mesmo. Então, a gente entende que esse texto se aplica mais ou menos nessa direção. Muito bom. Vailate, você disse que era uma leitura simples, fácil, era só olhar e estava lá. Mantenho firmemente a minha posição. Mas o Ezequiel não está lendo, então não é possível. É assim, você vê que ele falou que os anjos lá, de novo, não, mas não são todos os anjos, e você viu, quer dizer, se o texto é paralelo, e em Pedro cita anjos, e em Judas Miguel é um anjo, a resposta é muito óbvia. Então, assim, eu acho que, claro, de novo, respeitando, mas é de fato um checkmate. Você não tem como correr disso. Você vai ter que dizer, ok e tal. Assim, não é convincente, minimamente convincente. Claro, respeitando, evidentemente,
a leitura. Também discordo, mas Exato, entendo o seu argumento. Perfeito. Aí, só que o pastor Ezequiel, ele foi muito sutil na citação dele de Mateus capítulo 24. Não, Jesus, ali como chefe dos anjos, a Bíblia não está citando Jesus como chefe dos anjos. Ele citou... fez alusão a Mateus 24. Mateus 24, especialmente versículo 31. O texto não cita ali Jesus como um chefe dos anjos ou arcanjo. Aliás, Jesus é distinguido dos seus anjos, né? Sempre. Então, quando a gente lê ali o texto, por exemplo, em Mateus 24, 31, olha lá. Lá diz que apenas que Jesus enviará os seus anjos. Em nenhum momento é dito que Jesus se identifica como qualquer um deles. O pastor Ezequiel entende isso porque ele vincula, a meu ver, equivocadamente, Mateus 24, 31 com 1 Tessalonicenses 4, 16. Não faz o menor sentido, porque está dizendo que Jesus enviará os seus anjos. Se ele envia, ele se distingue dos mesmos. Mas aliás, ali, a comparação é com Apocalipse 12. Tá, perfeito. Que aí é Miguel e seus anjos, Jesus e seus anjos seria a mesma entidade. Ok, perfeito. E agora, quando a gente vai para Mateus 24, 36, na continuação é dito. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho. Anjos... Miguel é um dos anjos, né? Nem o Filho. Então, há uma disparidade nesse contexto. E, mais uma vez, quando nós entramos no contexto de Apocalipse capítulo 12, claro, o pastor Ezequiel deu a explicação dele, né? Peraí, mas aqui Satanás também é chamado de dragão e tudo mais, mas em nenhum momento o Filho, Jesus, é identificado com Miguel, aparece em seguida no contexto. Não faz sentido, Jesus está aqui, a mulher dá a luz a ele é perseguido e daqui a pouco ele se transforma num anjo e já está no céu batalhando com Satanás, com o dragão, fica assim, fica uma linguagem... a leitura não é cronológica, sim. O Apocalipse é um pouquinho mais complicado. Sim. Mas fica uma linguagem truncada. E outra, no argumento que normalmente é usado de Judas, no capítulo 1, versículo 9, de fato, não faz sentido Miguel ali dizer, o Senhor te repreenda. Por que ele não pode repreender? Jesus sempre repreende ali os demônios, Satanás ou demônios subalternos ao longo das Escrituras. Né? Então não há o Senhor te repreenda. E, de novo, o paralelo desse texto, o paralelo primeiro, como deixei muito claro, e o pastor Ezequiel admitiu, é 2 Pedro 2,11. E só remotamente, que talvez ele possa vir querer citar ou não, Zacarias 3,2. E Zacarias 3,2 tem um problema textual sério, que eu não sei se ele vai querer entrar ou não nisso, mas tem um problema textual sério, porque as pessoas dizem, não, mas o Senhor disse, o Senhor te repreenda. Ali, a primeira ocorrência do tetragrama Adonai, ali em Zacarias 3,2, os exegetas, os comentaristas de Zacarias 3,2, são quase que unânimes em entender que ali a referência não é Senhor, mas é o Malach Adonai, ou seja, o anjo do Senhor. Então, de novo, o anjo que diz, o Senhor te repreenda. E se você disser que o anjo do Senhor ali é Miguel, é problemático, porque 2 capítulos antes de Zacarias 3,12, em Zacarias 1,12, o anjo do Senhor conversa com o Senhor no contexto imediato, mostrando que eles não são a mesma pessoa. O que, mais uma vez, não permite identificar Miguel com o anjo. Posso comentar, Senhor? Pode fazer todos os comentários que você achar necessários, Ezequiel. Inclusive, se na sequência você quiser fazer aquela pergunta que você quer que vai lá te responda, pode emendar também, por favor. Maravilha. Então, assim, só para deixar claro, às vezes Cristo fala do Senhor como o externo, não ele, né? Por exemplo, quando vai encontrar com o diabo lá na tentação, ao Senhor teu Deus adorará, não é aquela coisa a mim. E, além disso, acho que o texto mais importante nesse tipo de direção não é exatamente Zacarias 3, conquanto seja um texto muito usado e muito interessante, etc., mas provavelmente o Salmo 110, né? Que aí disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, que inclusive é citado lá em Hebreus 1 também, né? Então qual que é a ideia? Essa ideia de que o Senhor fala do Senhor, ela é absolutamente bíblica e clara, e ela não coloca de uma forma nítida, tipo assim, esse Senhor que está dizendo é o anjo do Senhor, ou é uma criatura, ou está abaixo, e esse Senhor a quem se refere está acima. E que tem um pouco a ver com essa noção da relação entre Cristo e o Pai. Porque no final das contas, eu acho que uma preocupação importante de quem não consegue
considera Miguel como Cristo tem um pouco a ver com a doutrina da Trindade. E como eu já iniciei, inclusive comentei isso já no debate, a gente não deve atribuir a nenhuma criatura o que é unicamente e exclusivamente de Deus. A gente não faz isso na nossa interpretação, ou pelo menos somos cuidadosos para assim não fazer, e temos toda a base bíblica para esse jogo, né? O Senhor disse ao meu Senhor, mas o seu Senhor não é o Senhor ou é um outro Senhor? Que é um pouco dessa discussão, né? Então a base bíblica ela é bem clara para esse tipo de coisa. Todavia, Vailate, eu gostaria de te fazer uma pergunta que de alguma maneira assim possa te colocar como que você dialoga com as questões assim de Miguel referentes a Cristo. Então, por exemplo, Miguel 12:1 diz que ele é o grande príncipe. E tem um monte de coisa do Antigo e do Novo Testamento onde Jesus é chamado de príncipe. Então ele é o príncipe da paz, ele é o príncipe da salvação, ele é o príncipe da criação. Ele é esse arquê, o princípio, né, o princípio da criação e coisas desse tipo. Como que Miguel poderia ser o grande príncipe, destacando ele de todo e qualquer outro, né? E ainda assim Jesus ser este príncipe maior do que ele? Porque aí, se Jesus é o príncipe maior, Miguel não é o grande príncipe, ele é um dos grandes príncipes, é um dos príncipes, mas não é bem a linguagem. Como que você vê a questão assim do grande príncipe no singular, sendo ele destacado na Bíblia como o príncipe da salvação, o príncipe da criação, o príncipe da paz e tudo mais? Bora, Vailate, vamos lá. Ok. Bom, quando a gente lê Daniel capítulo 12, versículo 1, o próprio contexto nos ajuda a entender essa pergunta. Daniel 12:1 diz: nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, defensor de Israel. Não igreja como Calvino, Wesley, Ellen White, o contexto aliancista defende. Então, ele simplesmente é o grande príncipe, mas não é dito em nenhum momento que ele é o maior de todos. Eu não posso ler Daniel 12:1 isolado do contexto de Daniel, porque em Daniel 10:13 ele é chamado de um dos primeiros príncipes e, portanto, ele não pode ser o primeiro e, nesse caso, não pode ser maior do que todos. Se eu tivesse apenas Daniel 12:1 e não tivesse Daniel 10:13 e outros textos, talvez eu poderia dizer, dou uma colher de chá e tudo bem, mas Daniel 10:13, na gramática hebraica, é extremamente claro. Michael Ahad Hassarim Harishonim, ao pé da letra, Miguel, um dos príncipes, os primeiros, um dos. Essa mesma expressão, um dos, ela aparece poucas vezes no Antigo Testamento, né, especialmente na Torá e em outros textos, cerca de 5 ou 6 vezes, com essa estrutura. Você tem o adjetivo ali, o termo Ahad, você tem ali o termo plural antecedido pelo artigo definido, em todas as ocorrências, não é uma ou outra, em todas. A tradução é um dos, sempre. Um dos montes, um dos isso, um dos aquilo e assim por diante. Então, em que pese ele seja chamado de o grande príncipe, eu não posso fazer de conta que Daniel 10:13, que antecede esse texto, não esteja presente. E Daniel 10:13 coloca Miguel no seu devido lugar. Ele é um dos primeiros príncipes, portanto não pode ser o primeiro. E se ele é grande, não é grande no sentido de ser maior. Essa é uma primeira parte. A segunda parte, Jesus é o príncipe da paz e tudo, concordo, é bíblico, não temos como não concordar, mas Jesus é chamado de príncipe num sentido em que eu não posso igualá-lo ou equipará-lo com Miguel. Apenas eles usam termos intercambiáveis. Miguel, ele é um dos primeiros príncipes, estou citando Daniel 10, com base no texto hebraico, e de fato ele é chefe de vários outros anjos, porque ele é chamado, né, Archangelos, né, o anjo, né, o chefe dos anjos, mas não quer dizer que não existam outros chefes ou ele seja o único arcanjo que existe. Como eu disse, na tradição judaica, inúmeros textos sempre colocam Miguel como um dos 4, 5 ou 7 anjos distintos. Né? E eu tenho que entender que a Bíblia, Antigo e Novo Testamentos, não surge num vácuo histórico-cultural. Então, Miguel, até hoje, os judeus sempre entendem Miguel como um dos anjos, nunca apenas como um dos arcanjos, melhor dizendo. Você tem vários outros anjos, Rafael, Remiel, ou Jeremiel, Raguel e vários outros citados nesses textos. Então, Jesus é príncipe? Sim.
Miguel é citado como um dos primeiros príncipes, sim, mas em que pese a semelhança no título, eu não posso equipará-los, porque Jesus, evidentemente, é a segunda pessoa da Trindade e é um compai e é criador, e Miguel é uma criatura, ele é um dos anjos de Hebreus 1 que deve adorar a Cristo e, portanto, não pode ser confundido com ele. 1 minuto para fazer suas observações, que a gente precisa ir para o intervalo, Ezequiel. Vamos lá, 1 minutinho. Valate, é muito bom te ouvir e a gente mantém a perspectiva diferente, e aí é um pouco assim, daquela, só para o telespectador entender. Lá o Evangelho de João, o Pai é maior do que eu. Aí depois ele diz, eu e o Pai somos um. Dependendo de como você quiser enfatizar essas duas coisas, você cria duas doutrinas diferentes. Então, em relação a Daniel 10 e Daniel 12, da mesma forma. Um dos príncipes é a argumentação do Valate, aí a ênfase dele. A minha ênfase é o grande príncipe, igualmente bíblica, do qual, no final, quando ele se levanta, acontece a ressurreição, e essa é uma característica de Cristo, e, inegavelmente, de outra forma, você tem um outro que ressuscita as pessoas. Mas é óbvio que essa discussão é infinita e muito boa. Meus irmãos, infelizmente nosso tempo é bem curtinho, tá bom? Cada um terá 2 minutos e meio para fazer essas considerações finais, cronometrado, tá bom? Eu sei que falar isso para pregador é difícil, né? Mas é o tempo. Pastor Ezequiel, vou começar com o irmão. Por favor, 2 minutos e meio, considerações finais sobre o tema. Zeca e Vailate, para mim foi uma honra estar aqui. Carinho enorme por você, Vailate. Tenho um carinho enorme, um respeito enorme. E eu gostaria de terminar lendo o texto bíblico, né? Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito dos que dormem, como os que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor isso, nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos o que dorme. Por quê? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Creio que este Senhor que descerá é o meu Senhor, é o Senhor do Zeca, é o Senhor do Vailate, é o Senhor da sua vida. E ele desce com a voz do arcanjo. Em que pese as diferenças de interpretação, a gente entende que esse é o Cristo ressurreto que volta para destruir o pecado e a morte, e que todos os telespectadores do Vejam Só estejam junto com ele, junto comigo, com os nossos pecados perdoados. E o resto é resto. Muito bom. Vailate, a oportunidade está com o irmão, por favor. Bom, eu gostaria de concluir mais uma vez agradecendo a gentileza do convite, Zeca, a alegria de poder conhecer o pastor Ezequiel e de tentar contribuir mais um pouco com o programa Vejam Só. Muito obrigado, como sempre, pelo convite. Lembro que, em que pese as nossas diferenças, sem dúvida existem, né? Eu reitero que nós não temos um único texto que claramente vincule o arcanjo Miguel a Jesus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é o Deus homem, que se encarnou, morreu na cruz pelos nossos pecados e que, interessantemente, ele não redime nem mesmo Miguel, o arcanjo Miguel, porque ele redime pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós, homens. E gostaria de ler também o texto que eu citei no início, mas apenas citei e acabei não lendo, que é o texto de Hebreus, no capítulo 1, versículo 4 em diante, que vai dizer: tendo se tornado, uma referência a Jesus, tão superior aos anjos, incluindo Miguel, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O nome de Jesus é mais excelente do que o nome Michael, por mais que este nome seja bonito. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Nem mesmo a Miguel ele disse isso. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus, incluindo Miguel, o adorem, porque ele é um anjo de Deus. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. E aí ele continua. Então, divergências à parte. Amém. Entendo que não faz sentido, né, você
respeitosamente vincular Jesus a Miguel, Miguel deve ocupar o seu devido lugar, ele é criatura. E mesmo o seu nome, por mais belo, lindo, e o nome dele é lindo mesmo, não se equipara ao nome santo de Jesus. O nome de Jesus, como o autor de Hebreus diz, e como é dito em outros textos, como Filipenses no capítulo 2, ele está sobre todo nome, inclusive o de Michael, Miguel. Deus abençoe a todos. Obrigado, Zeca, de novo, e aos telespectadores pela gentileza do convite.